Olá, 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 sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. E para quem não gosta de vindes, não ia falar porque vai parecer um pouco grosso. Bem-vindes. Ninguém entendeu nada. Eu acho que entenderam. O Márcio entendeu. Não. O Márcio entendeu. Entendi que hoje já tá meio putão. Ixi, falei palavrão. Caramba. Não pode? Pô, Não pode? Tô pistola hoje, Tá não pistola, é putão, tá é pistola. Pistola. Carambolas, hein? Posso começar de novo? Essa então? moçada, viu? Não, já tá valendo. Essa já. Vamos lá. moçada, Essa moçada. Quem que ele tá recebendo hoje, Vanelson? Calma, que eu nem falei o nome do canal ainda. Não Opa, precisa, né? Precisa. Como que é o nome? Precisa. Como é o nome, Márcio? Que você sempre... Eu ia falar o nome do boné do meu amigo ali, só pra zoar, mas tudo bem. E bonita a camiseta, hein, Márcio? Gostou? Você viu? Eu adoro essa camiseta. Porque fui eu que escolhi a cor. Precisa passar calça, tá? Nos anos 90, treinar com calça assim, era paulistinha na coxa, Bom, na certa. como eu sou professor, então eu posso. Ih, carteirada. Hein? Nossa, Igor. Ô, louco. Igor, você não pode colar na academia com a calça amassada, tá? Já tô dando a É letra. só professor que pode, tá? E camiseta rasgada? O que acontecia com as camisetas A rasgadas? gente termina de rasgar. É isso mesmo. Você já teve a camiseta rasgada? Felizmente não. Felizmente Bom, mas vamos retomar aqui. Uma geração pra frente. A gente não é dessa época, né? Estamos recebendo aqui um dos ícones da nova geração do Kung Fu no Brasil, sobretudo aqui em São Paulo. De Campinas. Não, na Campinas. verdade não. É. Do Piauí. Natural do Piauí. Natural do Piauí, mas vive em Campinas já É um bom tempo. há um bom tempo, né? Cleo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E Márcio Augusto? Não, isso aí, pode ser. É isso aí? Posso seguir? Pode. Você tá me olhando com a carinha de Não, você pidão? manda muito bem, cara. Você manda muito bem. Bom, Cleo de Almeida Costa, tem 27 anos, natural do Piauí, como eu já falei, e pratica Kung Fu há 2 décadas, ou seja, desde os 6, 7 anos de idade. 7 para 8. 7 para 8. Formado em Educação Física e trabalha basicamente, ou o tempo todo, com Kung Fu. É praticante dos estilos Choi Li Fa e também Shaolin do Norte. E também é praticante de handball, certo? Certo. E tem uma nova função, ele assumiu recentemente, ele é secretário-geral, veja só, nós estamos com o secretário-geral da Federação Paulista de Kung Fu. Você Gestão 24 a... Não, 23 a 26. 23 a 26. Ih, É a Silvia que é presidente? Silvia é Se presidente. fosse E que o uma- Márcio é o que, Márcio? Ih, Conselheiro. Meu cargo é lá embaixo. Quinto. Suplente do suplente, suplente do conselheiro. Fiscal. Mas sou suplente do suplente. Entendeu? Muito bem. Então, bem-vindo mais uma vez. Eu gostaria de agradecer, né, o convite. É muito gratificante estar aqui, de espectador a participante agora. E posteriormente espectador de novo, né? Quem sabe um membro, se a gente não deixar você suplente do Márcio, por exemplo. Ó, aí Márcio. sim, boa. Mas Não vamos, sei Vamos se ver, eu- vamos ver como que vai ser hoje. Se eu tenho gabarito para isso. Quem quer começar? Não, peraí. O mini currículo você já fez. Já. Eu tenho uma pergunta primeiro. Mas Diga. Já, vai. Muito rápido, Vai hein? vai Tá começar bom. assim. Aqui é- Tem o Shaolin do Norte. Existe o Shaolin do Sul? Existe o Shaolin do Sul. É só isso que eu sei falar. É, você nunca praticou. Nunca pratiquei, mas já vi lá na checklist da federação estilo Shaolin do Sul. Vocês conhecem esse estilo? Qual seria o Shaolin Como do que Sul, é? O que que Márcio? diferencia? Você tá me perguntando e rindo. Não, porque você já tá rindo Começaram pra com mim, eu pergunta não muito entendi. difícil. Não, mas eu tô técnica. perguntando Não, sério é mesmo, que assim, na verdade, antes de mais nada, o Shaolin do Norte que ele pratica é um estilo muito específico de estilo nortista. Mas dentro dos estilos nortistas existem outros estilos. Ficou confuso, não? De Shaolin. Não. Outros Não, estilos, de Shaolin. ponto final. Então, por Não, exemplo, tudo bem. Ok. Louva-a-Deus. Louva-a-Deus é um Sim. estilo do norte, Uhum. certo? Tem a Garra de Águia, é um estilo de norte. E dentro dos estilos do norte, você tem um estilo específico que é chamado de Pei Shaolin, que é que o Cleo pratica. do Norte. Que é o Shaolin do Norte, Uhum. certo? Certo. E aí, Shaolin do Sul são as escolas também do Sul. Aí, agora eu não tenho certeza se existe um estilo específico, Chamado Shaolin do Isso, Sul. Entendi. Tá bom. entendeu? De Nan Shaolin. Né? Pei Shaolin, Shaolin do Uhum. Norte, que é o que ele pratica, ou Nan Shaolin. Entendeu? Esse Márcio sabe tudo, hein? Agora, Isso que eu joguei tem, pra ele, agora tem aprendendo muitos aqui, mestres ó. que falam, eu ensino Nanchuan, entendeu? Que é punho do sul. São os punhos do sul, entendeu?
Mais ou menos isso. Mas Ok. eu também não sou um... Mas o Nanchen não dá pra gente dizer que é um estilo, né? Não, é um punho do sul. É, Entendeu? tem algumas rotinas. De repente, algumas- quem estiver assistindo pode até escrever pra gente aprender também. De Certo. repente, o Cholifá é um estilo do sul, correto? Correto. Então, de repente, ele pode estar dentro de uma categoria de Nanchen, de estilos do sul, de punhos do sul. Como o Hongchuan, Hongka. Pode estar dentro de Nanchen, entendeu? Mas acho que precisa mais conhecimento pra gente Deixa afirmar. comentários né? E até sugestão, de repente, de um praticante, professor de estilo Exatamente. Shaolin do Sul, pra gente Exatamente. convidar e bater um papo. Ô Cleo, conta uma coisa aqui pra gente. Como é que você encontra o Kung Fu? Como é que se dá esse teu primeiro contato? Você tem Certo. essa memória aí, essa lembrança? Sim, sei sim. Bom, quando eu me mudei do Piauí para Campinas, eu morava perto de uma escola de Kung Fu. E meu pai via que eu já era muito fissurado em filmes de luta. Até um filme que marcou muito a minha infância foi O Grande Dragão Branco, né? Não sei se vocês conhecem, com o Jean-Claude Van Damme. Sim. E Marcou pra todo mundo, né? Porque era bem legal esse filme. Né? A gente já era velho, né, Márcio? Você, né? Eu não. assistia na Igor- sessão não, o da Igor era tarde. jovem. Assistia na sessão da tarde. Mas também era muito arteiro e tudo mais. E aí, uma vez, passeando ali por onde eu morava, eu vi essa academia. E meu pai viu também. Eu falei, nossa. Ele percebeu Você que nunca eu queria treinou fazer outra arte? Nunca. Já foi direto no Kung Fu. direto no Kung Fu. Que legal. E essa academia era a Tati Wong, que os responsáveis atualmente são o Sifu Henrique Ortega e a professora Ariana. E na época também tinha o professor Armando, que eu não conheci muito. Ele acabou se desvinculando. E ali eu fiz a minha primeira aula e até hoje, né, pratico. Mas hoje, só para as pessoas entenderem, hoje a escola do Sifu Ortega mudou de nome, correto? Isso, era Tati Wong, ele desvinculou e criou a própria marca e hoje chama-se Central Kung Fu Wushu. Legal. E continua ensinando o mesmo... Isso, ou ele, né? ele mudou Não, é o mesmo. sistema? É assim, ele era, na época, discípulo direto do Mestre de Paula Uhum. e do Sifu Serra, né? Quem assistiu o podcast do Mestre de Paula sabe um pouquinho a história. Ó, ficou a dica, hein? Ficou a dica, Ficou a hein? Quem não dica, assistiu, né? Eu assista. assisti. Ah, a gente tá indo bem, hein, pra ocupar o lugar, né? E, enfim, então, o que ele aprendeu, com os dois, ele continuou ensinando. Né? O Mestre de Paula acabou desvinculando do Mestre Serra e hoje eles são os dois pilares do Cholifá no Brasil, né? E basicamente isso. Se quiser que eu prossiga um pouco mais na história. O que eu queria entender é o seguinte, quando você chegou na escola para fazer a tua primeira aula, você não teve dúvida nenhuma em relação a seguir praticando Kung Fu? Nossa, não tive. Foi um Não tive. paixão, amor à primeira vista? Fiz a primeira aula ali, né? Quando a gente começa com Kung Fu, a gente não sabe que estilo que a gente tá fazendo, Sim. nem nada. Isso você com 7 anos? Com 7 para 8, isso. E aí continuei fazendo e, pô, muito dedicado, treinava 3 vezes por semana. Fui treinando. Quando eu vi, já estava competindo. E mesmo lutando um pouco contra no começo, né? Eu não me via dando aula. Hoje trabalho com isso, para vocês terem ideia. Não, eu queria só ouvir um pouquinho mais da sua vinda de Piauí para o estado de São Paulo, né? Para Campinas. Foi Campinas o primeiro lugar que vocês foram? Não, a gente veio para São Paulo primeiro. Foi assim, eu não lembro muito do Piauí, né? Mas eu tenho muitos parentes lá, sempre visito quando dá, faz um tempo que eu não vou por causa da pandemia. Mas o meu pai, ele veio trabalhar em São Paulo de garçom. Na verdade, ajudante de cozinha ali, né? E aí quando ele conseguiu se estabilizar Vocês moraram melhor... aqui em São Paulo, você lembra onde? A gente veio morar no Campo Limpo. Campo Limpo. Zona Sul. Isso, não sei, Zona Sul, né? Veio morar no Campo bem, Limpo. É bem longe daqui de onde a gente tá, de onde a gente grava, o programa é longe. Sim. E aí, nisso... Posso até falar que acho que pra ir pra Campo Limpo agora vai demorar mais de ir pra Campo Limpo do que ir pra Campinas. É verdade, a gente veio... Sim. Eu vim pra Moca esses dias e falei, nossa, vou visitar minha tia. Calculei a distância, aí falei, não, vou embora. Muito longe, né? E aí, nisso, meu pai foi convidado para inaugurar um restaurante em Campinas. Aí ele veio na frente, ficou eu, a minha irmã, a minha mãe e alguns tios em São Paulo, que também vieram posteriormente. E aí, quando ele se estabilizou de novo, trouxe a gente para Campinas. Aí eu cheguei em Campinas com 6 para 7 anos e em São Paulo com 5.
Então você morou praticamente 2 anos. Quase 2 anos em São Paulo. Caramba, que legal. Eu tenho mais lembrança, assim, da minha infância em São Paulo, assim. O despertar da vida foi chegando no ônibus em São Paulo. É a primeira lembrança da infância que eu tenho, com 5 anos. Eu adoro essas histórias, meu, como que as pessoas vão parar em determinado lugar. Eu sempre falo isso, né? Acho que eu sou super redundante. Mas, cara, eu adoro isso, meu, porque eu fico imaginando o que atrai as pessoas para uma escola de Kung Fu, mas vindo de um outro estado, né? Em São Paulo, depois você foi para Campinas. Muito legal isso. E os filmes mais clássicos de Kung Fu? Você assistia também? Não? Então, em São Paulo, você vê, eu lembro de assistir no Grande Dragão Branco. Eu nem conhecia escola de Kung Fu nenhum, mas quando passava na sessão da tarde, eu tenho até um tio que gravou num videocassete pra mim. E quando eu tava bagunçando muito, ele falava, vem cá. Colocava o videocassete e eu ficava lá assistindo o Grande Dragão Branco. Eu já contei isso num podcast, mas você sabe que uma vez eu Era tava... pra você acalmar? Assiste aqui, pra ó. acalmar, assiste. Sossega um pouco. Era a galinha pintadinha da época. Entendi. Exatamente. Muito melhor, né? Particularmente falando, assim, eu sou suspeito, mas muito melhor. Eu nem lembro qual foi o programa que a gente tava gravando que eu contei, que eu tava lutando num campeonato. E no meio da luta, eu lembrei da cena do Grande Dragão Branco. Qual? Aquela que ele segura aqui? Não, fica ele cego? dando... mais ou menos aquilo, assim. Eu ficava chutando mesmo, mas eu tava tomando um pau, assim. Eu apanhei muito, assim, naquele campeonato. Eu acho que é a cena que ele fica trocando Isso peitos mesmo. do pé na costela. Isso. E eu tava lutando, assim, e, puta, eu apanhei demais, assim. E eu Mas lembrava... você dá o último chute, o cara cai. Ele não ou você era o cai? Jean-Claude Van Damme, ele era o... E o meu irmão tava lá assistindo, né? E torcendo pro outro cara, que eles não me viram de capacete, achavam que eu era o outro que tava batendo, né? A energia foi lançada, né? Quando que você começou a dar aula? Então, a história de dar aula é meio assim, eu comecei muito cedo, me tornei faixa preta muito cedo, que aliás hoje eu sou até um pouco contra isso, porque eu virei faixa preta... Muito cedo, quando? 13 anos, 12 mas- para 13. Mas você começou... Então, você já tinha uns 6, 7 anos de treino, mais ou menos. E ainda Isso me segurando, na né? Me academia do- segurando. E porque você eu já treinava competia todo com essa dia. idade? Então, não, ainda não. Ainda não. Ah, ok. Minha mãe era muito contra eu competir. Não sei exatamente por quê, talvez pelo medo de se decepcionar ali, né, com Kung Fu, não querer fazer mais. E era a moeda de troca que ela tinha quando eu bagunçava. Você vai bagunçar, eu vou te tirar do Kung Fu, então. Então, ela me segurou muito, assim. Mas tranquilo, né? Aí, virei faixa preta, peguei... No sistema Tcholifá, atualmente, são 8 graus, né? São 8 barrinhas depois da preta, que você pode atingir, que os mestres, eles organizaram dessa maneira. Aí peguei primeiro, segundo grau e comecei a fazer faculdade ainda de estatística, porque eu gostava muito de exatas. E eu falava, não vou dar aula de Kung Fu, não. E todos meus amigos fazendo curso de instrução ali. Né? Eu falei, não vou dar aula de Kung Fu, você acha? Mó difícil aqui, trabalhar com gente. Caraca, estatística não. Estatística não. Porque eu gostava muito de exatas, né? E ainda fiz 2 anos de faculdade de estatística. E aí, na metade do segundo ano de estatística, eu falei, bom, deixa eu ver se eu gosto disso daqui, né? Aí, na época, eu comecei a fazer o curso de instrução. Fiz 2 módulos na Academia Central, já era Central. E eu falei, cara... Putz, e eu gostava muito de esporte também, né? Mais legal do que ficar fazendo conta, hein? Mais legal do que trabalhar no escritório, com certeza. Aí eu me vi e falei, putz, eu gosto muito disso daqui. E aí eu prestei educação física de novo, né? Passei, aí fiz os 2 primeiros módulos na Academia Central e os outros na Academia Wushu, que eu acabei indo posteriormente, pra você ver, né? Não dá nem tempo de terminar uma história, já entra outra. Entendi. E agora me fala uma coisa, quando é que você começou a educação física? Quando? Em que... 2016. 2016. E aí já conectado a essa ideia, esse desejo de viver de Kung Fu, sei lá. Viver de Kung Fu. E você tem memória, assim, você tem na tua trajetória essas mudanças de escolas, né? Quais foram os professores que você teve, ou tem até hoje, que foram muito relevantes para a tua tomada de decisão? Eu lembro que a primeira aula de Kung Fu que eu tive, eu era muito jovem, né? Então tem 2 professores muito parecidos lá em Campinas que deram aula para mim, que é o Sifu Leandro Romano, da Punho da Pantera, e o professor Jean, da Hun Sing Nova Europa. E na minha cabeça foi o professor Jean que deu a minha primeira aula. Né? Porque ele foi uma personalidade muito marcante, assim. Primeira aula lá quando você era... Tigrinho, né? A gente tem a turma dos tigrinhos que fala, né? Então, 7 anos.
E aí, mas quem me dava mais aula na turma dos tigrinhos era o professor Márcio Félix, também da Punho. Ele era muito bom com crianças, deve ser bom até hoje. Mas quando eu fui... Essa escola é de Campinas. É de Campinas. Quando eu fui indo para as turmas mais avançadas, assim, né? Infantil, adulto, eu tinha mais aula com o professor Jean. E aí, quando eu fui convidado para entrar na equipe de competição, que naquela época, na Taichung, você tinha que receber um bilhetinho e ser convidado para entrar, né? Tinha uma peneira ali, né? Era tipo eu futebol, cheguei um dia, fui pegar minha fichinha, tinha um um bilhetinho lá, falei, nossa. Uau! Tipo, nossa, eu lembro até hoje, muito. Cheguei no treino, falei, nossa, olha essas feras aqui, né? E aí ele deu muito treino de competição pra mim, então e ele era com Cifortego o treino? Não, com o Jean. Ah, com o Jean. Com o Jean. Que legal. E aí eu lembro, assim, pra mim o professor Jean é um divisor de águas, né? Tanto quando eu comecei a dar aula de Kung Fu, ele sempre foi e ainda é uma das minhas inspirações. Que legal. Porque ele pensava muito fora da caixa. A gente estava numa aula normal ali, de repente a gente estava subindo na parede, virando mortal. Eu lembro até hoje um treino de competição que ele falou assim, e se o teto cair? E se chover? Vocês têm que continuar. Ele pegou, molhou que é uma lona, molhou a lona. Esse é dos bons, esse molhou aí. a lona e falou, vocês vão fazer catia em cima agora. E a gente escorregando e fazendo catia, falou, não pode parar. E era, tipo, um treino melhor que o outro, assim, muito legal. Que legal. Muito bom. E a gente reclamando das goteiras da Shaw lá, né? Uma goteirinha, né? Uma goteirinha. Qual é a academia de Kung Fu que não tem goteira? Se não tem goteira... Não, é uma academia, tá vendo? É um item de qualidade ali, né? Quando você começou a dar aula, a sua relação com o Kung Fu mudou? Porque virou um trabalho, né? Nossa, completamente, sim. Que eu falei, né? Eu cheguei na preta no primeiro, no segundo, aí eu comecei a fazer o curso. Até o segundo grau, eu era um faixa preta de execução. Eu executava o que me era pedido. A partir do momento que você começa a ensinar, você tem que estudar antes. Você vira um estudante de novo, né? Para poder passar aquele conhecimento para frente. E aí eu comecei a compreender o que eu estava fazendo. Começou a ter significado. E eu não só executava. Eu dava significado para aquilo que eu estava fazendo. Né? Tanto eu lembro até hoje que eu competi muito com o Santin Quan, né? Que é a grosso modo falando, num chaco de 3 partes. Eu já estava competindo com o Santin Quan há uns 6 anos. Eu fui ensinar Santin Quan para um aluno. Eu esqueci. Porque eu ainda não tinha estudado aquilo. Né? Estudado para ensinar. Para ensinar aquela arma. E aí eu percebi que eu comecei realmente a seguir o caminho que eu digo que é de um verdadeiro artista marcial de um faixa preta, né? A execução, o conhecimento. E você une os dois, você começa realmente a entender um pouquinho e eu acho caracterizar na sua cabeça o que é o Kung Fu. Que massa. E Cleo, essa questão do conhecimento que você menciona, a gente tem hoje muito mais acesso à informação do que a gente tinha quando a gente começou a treinar, né? Tanto de publicação, texto. Hoje a gente tem dissertações de mestrado, doutorado, falando sobre Kung Fu, sobre o próprio Tai Chi. Como que é isso para você? Como é que você complementa a tua parte prática com conteúdo teórico? Existe hoje muito conteúdo teórico sobre Chow Li Fa. Sobre Shaolin do Norte eu sei que tem algumas dissertações de mestrado e doutorado, acho que já assim, algumas... até onde eu sei, artigos sobre Kung Fu é muito, muito escasso, né? Até você vai perguntar alguma coisa pro seu professor ou para alguém, pro seu Sifu, eu gosto de falar assim, ó, acredita-se, né, que é assim. Supõe-se que talvez tenha sido por isso. Eu até brinco assim, na minha crença, quando eu morrer e for pro outro lado, e eu ver o criador do Shaolin do Norte, do Chow Li Fa, ele vai falar assim, eu não criei esse negócio aí não. Porque passou de tantas gerações, né? E é muito difícil Ou então ele vai te mostrar, eu criei assim. É muito difícil Não? obter conhecimento sobre as práticas orientais, né? Eu, particularmente, não consegui ver muito, assim, estudar muito. Mas de Sifus, mestras que foram para a China, adquiriram conhecimento direto da fonte, voltaram e falam, eu acho que é o mais próximo da verdade que a gente pode ter, né?
E você se graduou em Educação Física, né? Isso, me graduei em Educação A tua Física. graduação teve alguma conexão com o Kung Fu? O teu trabalho de graduação? Então, eu acredito que a Educação Física... Eu não acho que um bom professor, né, de Kung Fu, até porque o órgão CREF não exige que os professores de Kung Fu tenham essa graduação para poder abrir uma instituição. Aham. Eu não acredito que um bom professor precise ter educação física, mas indiretamente ele estuda sobre educação física sem saber. E eu acredito que a Faculdade de Educação Física acelerou o meu conhecimento e abriu os meus horizontes assim na hora, por exemplo, de formular uma aula ou de averiguar qual que é a melhor maneira de ensinar aquele aluno, que existem diferentes pedagogias, que eu poderia abordar aquele tema de outra maneira. Então eu falo, o professor de arte marcial, ele vai adquirir esse conhecimento, mas talvez mais devagar, ele vai demorar mais. E quando você está indo na faculdade e estuda uma profissão que também trabalha com o corpo, né? Além de muitas outras coisas, o Kung Fu, ele passa conhecimento também através do corpo, do movimentar-se. Você acaba juntando as duas coisas e conseguindo mais qualidade. Mas, de novo, a educação física não é um padrão de qualidade para uma academia de Kung Fu hoje em dia. Porque eu conheço muita gente que é formada e não consegue transmitir o conhecimento como mestres, professoras transmitem. Né? Mas eu acredito que esses bons professores, essas boas professoras, se buscassem, talvez, a educação física, conseguissem melhorar ou não, né, ainda mais o trabalho deles. E eu já dei algumas aulas de Tai Chi no curso de Educação Física para primeiro ano, segundo... Aonde? Aonde? Depois eu te conto. Aonde foi isso? Aqui em São Paulo. Universidade de São Paulo, Faculdade Santana, Uninove? Nem sei se tem mais Uninove. Tem ainda? Acho que tem. Tem? Barra Funda? Uninove? Eu acho que não sei. Enfim, mas o que eu percebia quando eu dava a prática de Tai Chi é que tinha uma surpresa nos estudantes de Educação Física em relação ao quanto o Tai Chi Chuan mobilizava o corpo deles. Eles não tinham... Primeiro eles tinham a ideia de que era uma atividade para velhinhos e ao se colocarem para fazer por uma hora a prática, eles tinham essa surpresa de às vezes não conseguir fazer a movimentação porque tinha uma fadiga muscular ou porque não tinha alongamento, enfim. Falta de consciência corporal. Exatamente. Né? E aí a minha pergunta para você é, você, enquanto praticante, eu acho que você já era professor quando fez Educação Física. Sim, já dava aula. Começando ali. Você conseguiu levar esse conteúdo prático do Kung Fu para dentro da universidade de alguma maneira? Você conseguiu fazer provocações com os professores, com os colegas? Eu acho que me ajudou muito na parte prática da educação física, né? Qual que é no meu ponto de vista, qual que é a parte mais difícil do curso de educação física? É você se colocar à frente para poder transmitir o conhecimento, né? Se você tá lá na frente, você vai demonstrar muitas vezes o que você vai fazer. E eu sempre fui muito tímido, para falar a verdade. E a competição e dar aula foi colaborando, né, para que eu perdesse a timidez e pudesse me comunicar cada vez melhor. Então eu via que quando eu ia fazer uma determinada prática, eu conseguia me comunicar bem porque eu já estava inserido no Kung Fu e os meus colegas às vezes tinham dificuldade. Né? Então a gente tem algumas matérias lá, a gente tem matérias de lutas. Né? E foi justamente o professor de lutas que me convidou para dar aula de Tai Chi. E aí, na aula de lutas, a gente experimenta várias lutas a partir de como elas são organizadas segundo a educação física. Dá para ter alguns questionamentos ali, mas é muito pouco aprofundado, né? Então, às vezes, nem cabe dentro da aula você se aprofundar tanto, porque não é o intuito, né? E eu falo que o curso de educação física, tem um professor que brincava, que falava que é um Frankenstein. Porque você estuda história, você estuda prática corporal, aí dentro da história você pode estudar a atualidade, você pode ir para esse caminho, pode ir para aquele. Então você tem que entrar, no meu ponto de vista, na educação física, sabendo mais ou menos para onde você quer ir.
Senão você vai sair com um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, né? E talvez seja melhor ter um poço em qual você seja especializado ali e consiga trabalhar posteriormente. Caraca, escutou aí, Márcio? Não, Essa? é... Viajei. Quem fez, ó, referências eu não sei, eu ouço muita coisa e depois não sei. Agora só você consegue dar algum exemplo prático dessa intervenção da tua experiência do Kung Fu na educação física? Opa, estamos aqui tendo intervenções do Cosmo. Alguma intervenção que você tenha dado ou em alguma aula, uma vivência que você tenha dado para os teus colegas de treino? Porque isso que você mencionou, né? A dificuldade maior, às vezes, para o educador físico é se colocar à frente para conduzir. Isso, para quem dá aula de Kung Fu de Tai Chi, acho que isso é construído naturalmente, né? Se não é normal, depois começa a ficar normal. Naturalmente, né? você vai ajudando o professor, ajudando o seu Shifu, seu Sifu, e de repente ele fala, não, começa você. Pronto, já está. E você... E mesmo não dando aula, você passa por testes onde as pessoas estão te olhando. Exatamente. Então, naturalmente, você vai se formando em se colocar à frente, né? Então, isso foi algo que me chamou a atenção. Mas eu ainda queria ouvir de você se tem algum exemplo prático no teu processo de formação de educação física que você levou essa tua experiência do Kung Fu para a academia, para a universidade. Para a universidade. Não teve, assim, eu não tive a oportunidade de poder abordar isso em aula. Mas eu falo que me ajudou é quando, sei lá, eu ia fazer ginástica geral. E eu tinha que dar aula. Por exemplo, eu levei o aquecimento do Kung Fu. Tirou de letra, né? Tirei do Kung Fu, né? Que não é exatamente do Kung Fu, mas eu utilizei aquela habilidade que eu adquiri na arte marcial ali naquele momento, né? E quando eu ia fazer alguma prática também, como eu sou atleta de Wushu tradicional, a gente preza muito pela estética do movimento, né? E aí os meus colegas, que eu sou praticante de handball também pela universidade, eles falam assim, meu, você faz um movimento mó bonito aí, de onde vem isso, né? Eu falo, pô, acho que é do Kung Fu. Aí eles até brincam, não, o Cléo preza mais pela estética do movimento do que para fazer o gol, né? Então, eles ficam brincando. Beleza é tudo, né? Agora, você falou de um ponto, que é a estética, acho que a gente até já falou aqui, no episódio da professora Silvia, que é a atual presidente da Federação Paulista, que eu até cheguei a fazer esse comentário, o pessoal do Choi Li Fa, quando a gente vai para os campeonatos, vocês são impecáveis. Do cabelo, a sapatilha, o Ifu, é uma boniteza, assim, um jeito de se apresentar. Não, mas o Tai Chi é mais. Não é. Aquele uniforme todo delicado. Não, tem uma elegância, tem uma postura, né? Vocês ficam todos assim. E no último campeonato, que foi o Paulista foi onde? Do ano passado? O de 2022 foi? Eu sou horrível com datas. Lá no interior, que a gente até foi de ônibus. Lençóis Paulistas. Lençóis Paulistas. Longe, nossa. A gente ficava brincando que o cabelo de vocês com aqueles risquinhos aqui... Meu pai. Era só Choi Li Fa. A gente combinou. Sabe o cabelo que a gente viu na Copa do Mundo dos jogadores da seleção brasileira? Aqui, ó, na risca. Tipo da falhinha aqui? Sim. Não, mas era uma Foi desse falhinha. ano, Era foi desse ano. Como que é o nome? passado, né? Até que, na verdade, nem foi só do Choi Li Fa, né? Foi do Shaolin do Norte que a gente foi fazer um grupo de facão junto. Aí a gente falou, não, vamos cortar o cabelo igual. Aí cortamos o cabelo igual. Você acha tudo na régua, mano? Não, é tudo na régua. Então, mas você falou dessa coisa da estética, mas tem uma preocupação com a estética para além do movimento também, né? E isso é consciente? Isso é falado na escola? Não é muito falado. No começo não era muito falado. Hoje em dia é mais falado, assim, né? Porque a gente percebe que esse é um item de qualidade quando você está apresentando. Mas eu acho que o Tati Wong, lá atrás, essa é a minha opinião, ele organizou o Choi Li Fa de um jeito, desde as faixas, os taolus, o jeito de dar aula, que você vê até hoje, cara. E às vezes eu frequento outras academias que é totalmente diferente, né, o jeito de dar aula. Por exemplo, que nem eu pratico o Choi Li Fa numa academia que veio do Tati Wong, e eu pratico Shaolin do Norte numa academia que veio do Mestre Shan. Uhum. E dá pra você ver que a construção da aula é diferente. No Choi Li Fa, tudo era treinado assim, ó.
muito bem feito. Todo mundo tem que fazer igualzinho. Tem que fazer igualzinho. Isso até era algo ruim que eu tinha. Daqui a pouco eu explico. Mas eu até lembro de um momento que Isso é o que eu lembro, tá? Posso estar enganado, mas eu tinha acabado de receber a preta, eu estava fazendo um dos principais catis do estilo, que é o Silmo e Fá, e eu estava fazendo um movimento diferente. Aí o Sifu Ortega, né, que é o líder da academia, falou assim, quem te ensinou isso? Aí eu falei, nossa, Fu, não lembro. Aí eu lembro que nesse final de semana, todo final de semana tinha treino de instrutor. O que eles treinaram? Esse movimento que eu estava fazendo errado. Porque tinha alguém dos 10 fazendo diferente. Então, todo mundo tinha que estar fazendo igual. Né? Tanto que quando eu me desvinculei da Eu imagino da 10, central. eu só tenho 3 lá, e de repente aparece um aluno A Tationg, pelo que eu sei, já foi a maior academia do Brasil, assim, quem dirá. Foi um das divisor de Américas, águas né? pro Kung Fu no Brasil, inclusive, a Tationg. E aí, quando eu troquei até de academia, eu era muito chato com isso. Porque na academia Wushu, eles tinham um pensamento um pouco diferente, né? Então eu ficava perguntando pros Fu Daniel Hirata, né? Não, mas qual que é o certo? É assim ou assim? Qual que é o certo? Chato pra caramba, confesso, chato pra caramba. Até entender que, por exemplo, eu vou fazer um movimento pra lá. Eu acertei na frente, aqui ou aqui. O movimento é o mesmo. Mas onde eu tô acertando? Qual que é o certo? Pô, mas não tem o certo, né? Aí eu ficava louco com isso, louco. Mas hoje eu já mudei bastante o meu pensamento. E isso vindo da Tationg, que era muito regrado o negócio, assim, ó. Todo mundo fazendo igual. Então acho que as academias de Tiolifá ainda tem um pouco esse resquício, né? De estar todo mundo impecável e tudo mais. Desabotoava, se você abotoasse de frente pro espelho, 50 polichinelo. Tem que virar, abotoar e voltar. Mesmo? Não sabia disso, não. De frente pro seu professor, você tem que estar pronto. E isso tem no Aikido também. No Aikido você nunca ajeita a faixa de frente pro sensei. Você sempre se coloca de lado ou de costas. Nunca... Outras coisas. Esqueceu a faixa? Putz, enfim, volta pra sua casa. Volta pra casa. Hoje em Não dia tem essa de pedir emprestado, tô de shorts né? aqui, tipo... Não, hoje o mandar aluno pra pede cá. emprestado pro professor. E a gente libera a faixa, né, Márcio? Eu não empresto, minha faixa sempre empresta. Não, sua não, né? Mas a gente arruma uma lá. Esqueci outros minha tempos, faixa. né? Outros tempos. Apesar de criança, eu peguei o final ali do que a gente chama de raiz, né? Muito louco. Não, mas você falou 20 anos atrás... Você falou do uniforme, a gente estava brincando antes de começar a gravação. Nos anos 90 não podia treinar com a calça amassada. Meia branca, tinha que ser de meia branca. Tinha que ser meia branca, porque Bruce Lee era o rei, e ele lançou aquela moda sapatilha preta e meia branca. Mas sabe que até hoje no Rio de Janeiro ainda tem isso? Que o Gabriel Guarino, quando veio para São Paulo, para aquela imersão de Tahiti, ele falou que foi uma das primeiras coisas que chamou a atenção dele é que os alunos treinavam com meia colorida. E ele abaixava para alongar, ele ficava olhando as meias e falava, nossa, e ele de meia branca. Caramba, todo mundo com meia. Onde? Aqui em São Paulo? Na Santa Cecília, sim. Todo mundo com meia. Aí tem meia na sua aula, né? Eu treinava só de Na meia minha aula, não. Na sua aula, né? Não, geral, já foi essa essa aula coisa. não é assim, mas tem coisas hoje em dia que não podia antes, né? O estilo do sul, característico, manga curta, né? Se você fosse com uma camiseta por baixo, não. Não pode. Não, mas tá 5 graus, não tô nem aí. Não, camiseta furada. O que fazia, Marção? Rasgava, pô. Já metia o dedo ali, já rasgava a camiseta. Acabava de rasgar. E não podia nem treinar, voltava com a camiseta rasgada. Ou você tinha dinheiro pra comprar ali... E não era barato em camiseta nos anos 90, hein? Ai, nem lembro. Nem hoje. Nossa, cara. Não, hoje não é, mas imagina naquela época, gente. Tinha uma camiseta de treino e treinava, sei lá, 4 vezes por semana, tinha que botar atrás da geladeira pra secar. Pra secar, né? Nossa. E não podia ter cheiro, né? Se tivesse fedida, assim, era convidado para deixar. Não podia. Hoje, né? Hoje qualquer negócio, novos tempos. Eu queria que você falasse, porque você também é atleta de handball, certo? Certo. Um pouquinho das diferenças de ser atleta de Kung Fu e participar de um jogo, de uma competição de handball, assim, para as pessoas entenderem, entendeu? Porque eu acho que competição é competição, né? Ninguém quer perder. É isso, é bem diferente, pessoal. Excelente pergunta. Acho que podia só incluir uma coisa na pergunta do Márcio, falar também onde é que as coisas se encontram.
Para além das diferenças, Tá, posso aceitar se uma tem conexão. se tem conexão em algum lugar. O wushu tradicional, né, para quem não conhece, ele é um esporte individual. Então você entra sozinho ali, né? Você faz a sua prática em torno de 1 minuto, sua apresentação e sai. O handball é um esporte coletivo. Você joga ali 1 hora e, enfim, então a principal diferença que eu senti assim, ó, quando eu entrava, eu sempre tive muito medo de entrar no tatame assim. Eu tremia, eu competi desde o infanto juvenil, eu tremia até o 1º ano de adulto. Só que, se eu perdia, era pra mim. Eu me decepcionei ali, sou eu e eu. Então eu não saía com nenhum peso assim nas costas. No handball foi diferente. Quando eu comecei a treinar, eu era o famoso leão de treino. Chegava na hora do jogo, eu falava, putz, se eu errar, eu prejudiquei a equipe inteira. Qual posição que você joga no handebol? Eu comecei jogando na ponta. Uhum. Pra quem não sabe, o handball é organizado na frente da área, com 5 em cima e um pivô, né? Uhum. Vou desmiuçar muito, mas eu jogava na ponta. Porque também o handball era assim, você joga do quê? Tô começando agora. Vai pra ponta então. Que é a posição ali onde você não faz tanto estrago, né? Só que eu tinha muito medo, muito medo. Muito medo. Às vezes teve situação que o professor falou, vamos lá, Cléo. Eu falava, não quero entrar não. Então essa é a principal diferença. Que você tá sozinho, no outro você tá em equipe. Por mais que, mais uma frase aí de um amigo que eu escutei, toda conquista individual que você tem, ela foi possível por causa de um trabalho coletivo, certo? Porém, quando você tá ali, é você e você. Não tem ninguém pegando na sua mão. E aí no handball tinha essa principal diferença, assim, se eu errasse um arremesso, se eu errasse voltar, se eu errasse meu posicionamento, eu prejudicava todo mundo. E todo mundo olha assim, fica te julgando, né? E, pelo menos na minha visão, às vezes nem tava julgando, mas eu me cobrava muito, eu sempre me cobrei muito, sempre fui muito competitivo comigo mesmo. E sobre unificar os dois, é bem difícil porque as capacidades são diferentes, mas eu acredito que a coordenação motora e a noção espacial que o Kung Fu me deu me permitiu evoluir muito rápido no handball, porque eu comecei o handball teoricamente tarde. Eu tinha 16 anos já. E meus colegas jogavam desde os 10. Mas eu fui aprendendo a movimentação muito rápido. E eu executava e executo ainda, né? Se é que é assim que eu posso falar, com qualidade. Por causa do Kung Fu. Então tem toda a estética do movimento, o salto. Nunca tive dificuldade com isso. Tem a questão do contato também. É isso que eu ia falar. Porque no handball... Não ajuda a dar porrada no handebol, não? O handball é meio violento, assim, né? Você sai com mais hematoma do que na luta. E então, no começo eu tinha medo de machucar os outros. Às vezes eu não encostava. Eu apanhava muito. Até o momento que você vai também entendendo o quanto que você pode encostar, né? Isso vem do Kung Fu. Você treina luta ali. Eu sempre falo, se você for treinar luta e você exagerar na força com o seu colega, ele não vai querer treinar com você. É perder um colega. Perder um colega. E quando você vai treinar luta, é um momento coletivo ali. Você precisa do outro para melhorar a si mesmo, né? E aí fui levando essas coisas pro handball. O treinamento é um pouco diferente. É meio conflitante, assim, as capacidades, mas dá para tirar proveito. O que acontecia, assim, eu sempre privilegiei mais o Kung Fu. Então, perto de campeonato, perto de exame de graduação, eu parava de treinar o handball por 1 mês e focava no Kung Fu. Até porque poderia ter lesões e tudo mais, né? Que poderiam me tirar ali daquele momento. Graças ao universo, as minhas lesões foram em momentos bem colocados ali. Nunca me prejudicou. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Cleo. Você falou... Tem coisa pra falar também. Só você falou, tá? Só pra dizer que só você falou, viu? Então vai, Pode Chorão. ir. Pode ir. Não, eu queria te perguntar uma coisa. Você pratica Chou Li Fa e pratica Shaolin do Norte. 2 sistemas distintos. De regiões distintas. De regiões distintas, que têm estruturas distintas de executar os taolus, enfim, tem toda uma dinâmica diferente. Isso não te atrapalha?
não te confunde em relação ao que você tem que fazer quando você está no Chou Li-Fa ou quando você está no Shaolin do Norte? Você já... Tá lá com o mestre dele de Chou Li-Fa, sei lá, a técnica X e sai fazendo a do Shaolin do Norte. Eu acho que ajuda a ser bem distinto, essa é a real. Porque aí eu não confundo tanto. O que eu confundo é assim... não confunde tanto, não então já confundo confundiu algo. O que eu confundo é assim... Cleo, conta aí até 10 em chinês. Pô, no Shaolin do Norte é mandarim, no Chou Li-Fa é cantonês. Aí quando eu pego, eu tô contando em cantonês ou em mandarim na aula errada, assim, né? Lógico que tem pequenos, entre aspas, vícios, né? Por exemplo, o gato no Chou Li-Fa, ele tem o joelho de apoio um pouco mais lateralizado. No Shaolin é mais pra frente. Então, às vezes eu vou fazer um Kati de Shaolin, se você reparar bem, eu tô fazendo com o joelho do Chou Li-Fa. Né? Olha aí a arbitragem. Fica essa dica aí, hein? Mas isso é outro assunto também. Mas, como eu treino mas eu treino há 20 anos o Chou Li-Fa e há 8 o Shaolin. O Shaolin do Norte, eu vou em passos mais lentos, assim. Bem mais lentos. Ele é bem mais difícil pra mim. Você é faixa preta de Shaolin do Norte? Não sou. Você vê, eu vou bem mais lento, assim, porque ele é mais difícil pra mim. Pra quem não sabe, mestres de Chou Li-Fa, me corrijam nos comentários se eu estiver falando baboseira, mas o Chou Li-Fa é um estilo muito recente, né, comparado ao Shaolin do Norte, ao Louva-a-Deus. Então, ele é um sistema mais fechadinho, ele foi feito pensando em ser mais simples, tá? Pelo amor de Deus, sem me julgar nessa palavra, do que o Shaolin do Norte. Se você pegar o primeiro Kati de Shaolin do Norte, que é o Lien Po Chen, ele tem 50 movimentos e a maioria deles é diferente. Se você pegar o primeiro Kati do Chou Li-Fa hoje em dia, que é o Kati que o mestre Tat Maung criou, ele é igual para os dois lados, para frente e para trás. Então, é muito mais simples, né, digamos assim. Então, o aprendizado do Shaolin do Norte eu tenho muita dificuldade, porém não confundo nada dos dois. E de quebra ainda o mestre Paulo, como o Brasil inteiro veio do Louva-a-Deus, que lá em Campinas todo mundo veio Louva-a-Deus, né? Sim, sim. Ele se formou em Louva-a-Deus, ele ensina Louva-a-Deus também ainda. Nesse meio termo, só que eu falo que eu não sou praticante de Louva-a-Deus, porque eu sei algumas rotinas só, né? Mas não tem muito esse conflito, e eu falo que um até melhora o outro. Porque os estilos do Sul trabalham mais braço, grosso modo falando, os estilos do Norte trabalham mais base e perna. Por exemplo, quando você vai fazer uma rasteira quase 360... Tá chovendo. Quase 360 me assustei aqui, gente. No Chou Li-Fa, você já tá com 10 anos de treino. Uau. Você não treinou rasteira 360 até você estar com 10 anos de treino. Uau. Aí você chega no Shaolin do Norte, terceira aula, rasteira 360. Não, mas é porque isso é uma das academia. características, né? Do estilo mesmo, do da sistema, família, né? Porém, o braço também no Shaolin do Norte é muito mais simples do que o braço no Chou Li-Fa, né? O Chou Li-Fa roda bastante, O Shaolin do Norte mais leve, mais contundente ali. Como você já sabe um pouquinho de Louva-a-Deus, eu conheço o Paulo, eu conheço o Jean. Se você vier treinar um pouquinho com a gente na Ponlai, também não teria nenhum problema, né? Representar a gente num campeonato, assim. Representar? Pô, a gente tem que comprar o passe. Dá pra cortar essa parte? Brincadeira. Brincadeira. Não, mas Qual eu que é queria a próxima falar pergunta mesmo? sobre competição. Assim, eu competi já há bastante tempo e eu sempre gosto de prestar atenção nas pessoas competindo, né? Acho que a competição, ela trabalha muito a parte da concentração, né? O antes, não a preparação do atleta, mas a concentração, momento antes de você entrar ali, né? Acho que você tem que estar muito centrado. E muitas vezes eu já vi você se preparando, né? E concentrado, né? Então já vi você botar o seu fone ali, a sensação que dá é que você vai para um outro lugar para se preparar e você sempre desempenhou muito bem o seu papel. Que, inclusive, eu acho que tem pessoas da sua categoria que os caras são muito fera mesmo, assim. Para onde você vai nesse lugar? O que você imagina nisso, na sua preparação? Assim, o que você pode falar para as pessoas? Então, essa
preparação, assim, é uma característica bem marcante que eu tenho e que eu vim adquirir no adulto, porque eu sempre tive muita dificuldade de me concentrar, né? Minha cabeça viaja em vários lugares ao mesmo tempo. E uma vez competindo contra o Daniel Hirata, né? Porque eu treinava com ele e competia contra ele, né? Na verdade, para competição eu não treinava muito com ele, porque ele me... Enfim, é outra história, né? Ele me deu, desde quando eu entrei na academia, ele me deu essa incumbência de treinar a equipe de competição, né? Para ele ter outras responsabilidades, né? Por um tempo, assim. E aí ele me deu 4 treinos que foram marcantes, assim. E um deles foi sendo meu adversário. Eu tava na fila, olhando para todo mundo, perna tremendo, e ele tava lá, em outro mundo, de costas para a área de apresentação. Eu falei, nossa, ele não olha para ninguém. Eu cheguei assim, falei assim, você não vai olhar os outros? Ele falou assim, eu não vim aqui... Isso foi o que eu ouvi, tá? Eu não vim aqui me comparar com ninguém, nem competir contra os outros, eu vim aqui dar o meu melhor, e se eu for o melhor, eu vou ganhar, tipo, é isso. E aí, depois de um tempo, até estudando educação física, você entra um pouco em psicologia do esporte, assim... O que ele estava fazendo ali, né? O que também estava me afetando? Eu descobri o que estava me afetando. Eu ia competir contra o Márcio. Aí eu admiro o Márcio. O Márcio entra, eu vejo e falo, nossa, que cati top. Putz, já fui abalado. Né? Sim. Já fui abalado pela admiração que eu tenho nele. E aí já fiquei nervoso. Será que eu vou fazer um cati melhor do que o dele? Aí eu já comecei a me comparar com ele. E aí foi uma prática que eu adquiri de entrar no meu mundo. Não olhar a apresentação dos outros, né? E aí quando eu vou competir, eu também comecei a colocar música para não ouvir nota, não ouvir nada e começar a falar comigo mesmo. Se acalma, e eu falo mesmo, você é o melhor, você vai dar o melhor. E é isso. E aí eu começo, fico lá de costas, e eu tenho que ficar andando, se eu ficar parado, até para deixar o corpo pré-aquecido ali, né? E eu realmente viajo, assim, nos meus pensamentos até chegar a minha vez. Eu gravo só quem que é antes de mim, né? E aí quando eu vou olhando assim, eu chego na beira do tatame, aprendi um ticunzinho ali, faço meu ticunzinho e, desligo também. Tanto que por um tempo também eu fazia a apresentação, eu saía e... O que eu fiz? Nossa, nem lembro o que eu fiz. E hoje em dia eu consigo assim, opa, tô fazendo isso. Nossa, errei. Opa, fiz isso. Sim, tipo, sim. O tempo para hoje pra mim. Você tem uma consciência. Antes não, dava um blackout. Às vezes acontece isso comigo quando eu saio de noite, cara. Chego no dia seguinte, o que eu fiz? O que você escuta antes de entrar? Então eu gosto de colocar músicas Pisadinha, instrumentais. pisadinha. Sou do Nordeste, gosto muito de piseiro, sertanejo. Mas eu não gosto nem de escutar músicas com letra, assim. Porque eu não quero me perder na letra. Eu gosto de colocar hip hop instrumental. Eu gosto muito de batalha de rima, né? Então eles têm os beats lá, eu coloco os beats. Que legal. E é só melodia. Só a melodia de um Eminem ali, né? E é isso. Se eu escutar alguma coisa também eu me perco. Eu tenho muita dificuldade mesmo em me concentrar. Então eu só deixo a música fluir. Que legal. Você tem uma música, Ju, que tipo faz, mano? A minha? É, tipo assim... O Rock Balboa, cara. Não era de Djavan? Eu achei que quando você ia competir... Pra competir? Não dá, né? Não é de Djavan? Tipo... É que você põe Djavan em tudo. Samurai, né? Sim, samurai, pode ser. Flor de Lis. Flor de Lis, pode ser, Flor de Lis. Não, Djavan é figurão. Mas o que eu ia te perguntar uma outra coisa. Você falou que você dá aula de Kung Fu. Você tem um público específico, assim, faixa etária, crianças ou adultos? Ou... Já passei por todas as faixas etárias, assim, desde no Tcholifá, geralmente se entra com 4 ou 5 anos, até a terceira idade. E me dei bem com todos, assim. Mas hoje eu trabalho mais com crianças de 8 a 15 anos, assim. Pré-adolescente. Pré-adolescente, mas mais com crianças mesmo. Criança e pré-adolescente. 8 a 12, né? Tem os pré-adolescentes. Por causa dos projetos, e eles são inscritos dessa forma, para esse público, né? E aí eu acabei me especializando mais em dar aula para criança. E é um público muito legal, assim, e é uma responsabilidade muito grande, né?
você tá moldando ali uma pessoa e criança vê os adultos muito como referência. Então, qualquer vacilo, você pode estar guiando para uma direção, talvez, que os responsáveis julguem como incorreta. Quando você foi chamado para dar aula no projeto, você não treinava o Shaolin do Norte, ou já treinava? Já treinava o Shaolin do Norte. Ah, tá. Você não Mas foi não- treinado para ir no projeto? Não, eu já treinava Shaolin do Norte com um amigo, o Rafael Caiubi, que treinava com o Paulo Dinizo, Ah, tá. certo? E aí, quando me chamaram para o projeto, era para eu ser auxiliar, porque no projeto vão dois, o professor e o auxiliar. O auxiliar fica lá no fundo, me corrigindo, tira foto, faz relatório. E depois, quando eu assumi o meu primeiro projeto, eles gostavam do meu trabalho, mas como eu ainda falei, não, eu não me sinto preparado em ensinar Shaolin do Norte. Por mais que eu seja professor de Tcholifá, me dá um tempo para eu estudar o Shaolin do Norte para poder ensinar Shaolin do Norte. Aí eles deixaram eu fazer o Tcholifá nesses primeiros projetos. Ah, tá. Num primeiro projeto, mas aí depois o meu colega Rafael Caiubi saiu, foi montar a própria academia e eu fui treinar direto com o Paulo Dinizo. E aí os projetos... Eu falo que eu ensino Shaolin do Norte, né? Mas eu queria deixar bem claro que muitas vezes eles nem sabem o que eles estão aprendendo e que não é esse o intuito mesmo. Eu digo que o Kung Fu, como um todo, ele é uma ferramenta que eu utilizo para transmitir valores, né? Para moldar ali um ser humano com Qual que é o com nome do valores. projeto que você... São vários, né? Quando vocês vierem aqui entrevistar Paulo Diniz e Ana Consoli da Academia Shaolin Shan, eles vão saber falar melhor. Estão na nossa lista de convidados aqui. Mas tem o Kung acho Fu, que já- Muito em breve. tem o Kung Fu Formando Cidadãos, né? Tem projetos esportivos de Kung Fu e tem projetos culturais de Kung Fu. E não sei se eles têm um nome específico que nem esse que eu falei, mas, por exemplo, não só o Kung Fu, mas também toda a cultura. Vai ter um projeto agora de dança do leão Uhum. e os instrumentos que compõem a dança do leão, né? O principal é o tambor. E a gente vai ensinar as crianças toda essa parte cultural também. E é isso. Eventualmente eu já gravei você, e você nem sabe. Porque eu trabalhava para o projeto do Formando Cidadãos. Eu não trabalhava para o projeto. Quem escreve o projeto é o Léo, que era da Cult. Exatamente, Léo. É? Então, o Léo é parceiro. Eu tenho o uma reunião Léo com ele, junto com a inclusive, Ana, 5 horas. Você me gravou em algum projeto assim, você acha? É, porque eu já fui algumas vezes lá para Campinas Entendi. para fazer registro, né, do projeto. E aí gravei alguns professores Que dando legal. aula. Né? Não sei se isso. você tava lá no dia que eu fui, mas Não fui sei uns se eu era 2, 3 professor lugares. ainda, né? Enfim, o mundo é muito pequeno, cara. Ah, sim, com certeza. Fala, Gil, te interrompi. Não sei mais o que era. Não? Acho que agora minha mente foi para vários lugares. Mas acho que tinha a ver com a pergunta que o Márcio fez do projeto. E que depois você perguntou também o nome, enfim. Uhum. Me lembrei a pergunta. O Formando Cidadãos é um projeto para crianças que têm alguma vulnerabilidade social. É gratuito, tem que pagar? É gratuito, não tem que pagar. A gente só tenta encontrar um vínculo com alguma ONG ou alguma instituição, né? Muitas vezes são instituições bem estruturadas, Uhum. né? Não dá para dizer que aquelas crianças têm alguma vulnerabilidade. E outras vezes não. Então, o último projeto que eu participei, por exemplo, eu dava aula para crianças que moravam numa invasão. Uhum. Então, eles iam para aula descalço. Em Campinas isso também. Ou Região. Ah, tá. Esse projeto é em Sumaré. É. Então você tem que saber lidar com aquele público e saber lidar com as suas próprias emoções, né? Porque tem situações, né? Então era era afastado mais da cidade, assim, já era estradinha de bairro, era uma casa que tinha ali, e aí eles tinham vários projetos, né? Eles aprendiam sobre história, eles pintavam, tinha computação, né? Artes, todas essas matérias, e eles tinham a arte marcial, né? Porque o projeto, às vezes, ele continua no mesmo lugar, às vezes não. Porque também a nossa intenção é tentar passar no máximo de instituições possíveis, né? E lá foi um projeto assim, que me marcou bastante, porque eu tinha que estar feliz ali, né? E tinha dia que você olhava e você,
não estava num clima bom para dar aula. Você olhava toda aquela situação, né? E você não podia muitas vezes tocar em determinados assuntos, tinha que focar no seu trabalho. Você tem que tomar realmente cuidado com o que você vai fazer, como que você vai fazer. Eram crianças bem vulneráveis, assim. E o projeto, ele tem um início para começar Isso e um término. Você já sabe, ó, esse ano eu vou dar aula nesse projeto, ano que vem já não sei se tem mais. Exatamente. Entendi. Ele é inscrito, não sei muito bem essa parte, né, mas ele é inscrito, ele é aprovado pela prefeitura, por algum departamento cultural, esportivo, né, alguma coisa assim. Ou social. Ou social. A partir do momento que ele é aprovado, ele tem que ser captado. Então tem que procurar alguma empresa que patrocine aquele projeto. Captou, aí a gente vai achar uma instituição, né, que queira aquele projeto. E muitas vezes o patrocinador já tem uma instituição que ele auxilia. Então ele fala assim, eu patrocino, desde que seja nessa instituição, e não tem problema nenhum, né, desde que esteja dentro dos nossos requisitos lá. E é isso, aí a partir do momento que começou, geralmente é 1 ano. Geralmente é 2 vezes por semana. Geralmente são 2 turmas de manhã, 2 turmas à tarde. Era isso que eu ia te falar, mas quando alguém entra em contato com você, talvez o Paulo, não sei, ele já fala assim, olha, eu tenho esse projeto para começar agora em março, vai até dezembro, é assim que funciona. Exatamente. Então, e aí agora... Na verdade, seu nome, eu acredito, né, que seu nome é inscrito até antes de ser captado. Sim. Mas agora tem uma pergunta que é onde eu quero chegar. Quando aquele projeto dura 10 meses, 1 ano, você cria um vínculo com alguns alunos ou com a turma toda. Cara, e quando termina aquilo? E vice-versa, né? Criança, duro, então... duro. Porque assim, você sabe que tipo assim... Caramba, não vou dar mais aula para aquelas crianças. Muitos precisam, porque é uma ferramenta de... Primeiro que eu acredito que o esporte salva vidas. Então acho que é uma ferramenta de salvar a vida de uma criança, independente do que as pessoas podem acreditar ou não, né? E, cara, deve ser puxado, né? Quando é em alguma região que tem alguma academia próxima, né, a gente tenta indicar para que aquela criança vá nessa academia, que tem algum tipo de bolsa, alguma coisa. Ah, saquei. Tanto que uma coisa bem legal, né, a academia da Shaolin Shan, ela contempla com bolsas alunos de projetos. Né? Que legal. Mas muitas vezes a região... Quando acaba um projeto, a Shaolin Shan já oferece. Ou no meio do projeto, putz, aquele aluno se destacou muito. E no projeto, é aula às vezes para 10, às vezes é para 50 ao mesmo tempo, né? 40. E aquele aluno se destacou muito, você fala, ó, tem essa academia, você pode ir lá, a gente pode te dar uma bolsa. Porque a gente tem que ir no ritmo da turma, né? Não pode sim. nem para cima nem para baixo nesse ritmo. Bom, quando o projeto vai acabando, assim, no começo eu não sabia muito como lidar, né? Vai ficando um clima meio triste. E agora eu vou tentar... Faltam uns 2 meses, eu já vou preparando eles assim. Falo, ó, vai terminar, né? Pô, lembre-se disso. Tentem continuar praticando esporte. E a gente vai preparando eles, né? Porque quando o baque é repentino, na minha cabeça, ele é muito forte. Agora, quando você vai dizendo, vai preparando, ele vai colocando aquilo na cabeça dele. Porque imagino, cara, quando você tirar isso de uma criança, de um adolescente que tá curtindo demais, é porque, assim, numa outra esfera, a gente até vivencia isso na escola, lá na nossa academia, porque uma família que chega pra você e fala assim, olha, a gente vai ter que tirar o nosso filho porque a gente não tem mais condições financeiras de manter. Meu, a primeira coisa, não, é esse o problema? Não, ele vai ficar. Jamais, né? Vai ficar. Então... Hoje em dia, com a tecnologia, tem aula online, né? Mas... para esses projetos, eles não têm essa acessibilidade também. O que eu já tive, assim, alguns alunos deixam o meu número e aí mando o Cati e falo, treina, se tiver alguma dúvida, estamos aqui. E eles fazem contato com você, alguns? Por um tempo, depois fica difícil, né? Fica difícil. Eu não gosto de aula online, né? Eu acho que você perde todo o contato, o vínculo ali. Para mim é uma coisa muito distante. Tem gente que se dá muito bem. Mas criança, aula online, que é muito focado, assim, é muito difícil, né? Às vezes o pai tem que ficar perto, às vezes não é do mesmo jeito, a criança faz aula sozinha, né? E esse convívio social dentro da aula de Kung Fu é essencial, né? Quem nunca fez uma coisa por causa dos amigos, né? Eu comecei a competir porque eu aceitei o convite, assim, porque todo mundo competia.
Tinha uns amigos ali, senão não ia, entendeu? O handball é a mesma coisa, vamos treinar. Todo mundo vai treinar? Eu vou treinar também, então, né? Então tem tudo isso. É muito triste quando acaba, mas a gente sente que fez um pouco a diferença ali, né? Bom, em agradecimento aqui, o Márcio vai ficar com ciúmes agora. Já que o Márcio Eu não vou ficar com ciúmes, vou ficar Já bravo. que o Márcio fez uma proposta para você, Bravo. vai ficar bravo? Vai ficar Você bravo. pegou o meu que você me deu e vendeu. Mas Não, isso aqui não é o seu. Isso aqui é a segunda E cadê edição. o meu? O seu foi um sucesso Passa. a primeira edição. Passa Quem lá comprou na, o na meu? Shaw. Né? Devolve quem comprou mais. Te dá um presente aqui, um livro sobre Shen Tai-Chi. E aí entenda esse Gratidão. presente como um Vou convite. deixar aqui, ó. Não tão Vou fazer. direto como o convite do Márcio. Merchan aqui, ó, pra quem não Isso. tá vendo. Né? Um convite para você conhecer o Shen Tai-Chi. Seja aqui, preferencialmente, presencialmente, né? Porque eu vi que você já tem Com aí você, né? Sim. Muito obrigado pela sua presença. E eu que agradeço. A gente tem a intenção nesse canal aqui de, sobretudo, valorizar a história e a trajetória dos convidados. E você tem uma atuação muito importante. A gente nem falou sobre isso muito, né? Mas agora você está aí à frente da Secretaria-Geral da Federação Paulista, que, para quem não sabe, é a entidade máxima do Kung Fu aqui em São Paulo. A gente tem outras federações também aqui em São Paulo, mas essa é uma das federações. E é um trabalho totalmente voluntário. Exatamente. Da presidência até os suplentes. Todo mundo trabalhando voluntariamente em prol do Wushu aqui em São Paulo, juntando Kung Fu e Tai Chi. Então, desejo a você toda a sorte do mundo. Muito obrigado. Bom trabalho. E mais uma vez, obrigado por partilhar a tua história Ele tá com a falando gente. isso porque ele vai ficar mandando um monte de e-mail lá pro secretário-geral, falando, ai, tá faltando esse documento. Não, eu não mando e-mail nenhum. Ai, tá faltando esse Já Eu tô ligo, recebendo. eu não Já mando prepara. e-mail. Não. Eu ligo, eu sou velho. Manda eu no ligo. e-mail, por favor. Não, eu ligo. É isso? Liga do telefone fixo. Do fixo. Entendi. fixo. Exatamente. É isso, né? É E isso? falando em coisas voluntárias e, né, fazer por espontâneas. O like, o like, inscrever. compartilhar, Gratuito, né? É gratuito. Sabe que tem gente que, quando fala, se inscreve no canal, mas quanto que tem que pagar? Eu já escutei isso, sabia? Você tem que Se pagar pra se quiser inscrever. doar, pode doar um pouco. Pode doar, ó, eu os acho. links estão ótimos, ó. Tá aparecendo esse Pix aqui, ó. Tem que pagar o que seu coração mandar. né? Exatamente. Se quiser contribuir financeiramente, tá aparecendo aqui o Pix do E Tigre. não esquece de deixar os comentários. Isso, a gente gosta de biscoitar nos comentários também, né? Exatamente. É. Sugestão de convidados ou convidadas. É isso? Sempre bom Marcelo? também. E é isso então, gente. É isso então. Boa. Muito Valeu. obrigado pela presença. Espero que tenha gostado de isso. participar. Gratificante. Valeu. A gente Obrigado. se vê Obrigado, na pessoal. próxima semana. Valeu, gente. Valeu.